agora a gente vai falar então sobre outro tema tão importante quanto os outros que já foram apresentados aqui, que é o seguinte: dores crônicas, né, gente? Terrível. Quem de repente não tem aquela dor crônica e que não passa, ou seria de repente aquela dor na coluna que nunca passa, ou a dor na articulação, em determinadas áreas e que é difícil de ir embora. Mas é possível? Tem os tratamentos mais adequados para isso? A gente vai saber agora então com o nosso próximo convidado, que é o Dr. André. Tudo bem, Dr. André? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo jóia? Bom, doutor André, isso é muito falado e difundido hoje, né? E é comum as pessoas chegarem em consultórios: olha, doutor, eu tenho essa dor que me acompanha há 15 anos e não some. Hoje, né, há tratamentos indicados aí para as determinadas dores crônicas e para que elas deixam de ser crônicas? Sim. O primeiro ponto é definirmos o que é dor crônica, né? Porque o paciente confunde muito o termo dor crônica com dor intratável. Então, quando alguém diz para ele que ele tem uma dor crônica, ele já passa a acreditar que aquilo não tem mais cura, não tem mais controle, e isso não é verdade. A definição de dor crônica é uma definição no tempo. Então, dores que duram mais do que 3 meses no ano são consideradas dores crônicas, totalmente diferente de dores intratáveis, né? A notícia ruim é que praticamente 30% da população mundial sofre com dores crônicas, né? Então, dores lombares, dores cervicais, dores generalizadas, dores neuropáticas, que são as causadas pela disfunção do próprio nervo que carrega a informação de dor. A boa notícia é que cada vez mais há tratamentos mais eficazes para esse tipo de problema. Por exemplo, o que a gente tem de avanço e que você tem observado nos estudos e na ciência, né, sobre isso? Hoje, atualmente, nós temos muitos dispositivos médicos sendo desenvolvidos para o controle de dores crônicas, né? O que é importante? É importante saber que esses tratamentos mais avançados, devem ser reservados para aqueles pacientes que não melhoram com tratamentos menos invasivos, né? Então, é sempre importante começar com tratamentos menos invasivos, que são menos arriscados, não necessariamente menos eficazes, tá bem? E são, inclusive, menos onerosos para o paciente e para o sistema de saúde. Quando nada disso resolve, nós, então, lançamos mão de alguns procedimentos que nós chamamos de minimamente invasivos. Nós temos vários exemplos. Um deles é a radiofrequência. O que é a radiofrequência? Radiofrequência nada mais é do que um tipo de corrente elétrica. Como que nós podemos utilizar isso no paciente com dor crônica? Imagine que o paciente, por exemplo, tem uma dor no joelho causada por uma artrose grave, né? O tratamento mais consagrado para isso atualmente, para grave, é a prótese total do joelho, é trocar a articulação do joelho. Alguns pacientes não querem fazer isso, ou não podem, porque tem problemas de saúde. Isso vai gerar mais complicações pós-operatórias. Uma das possibilidades é nós colocarmos, guiados pelo ultrassom ou pelo raio-x, algumas agulhas específicas ao lado dos nervos que inervam a articulação do joelho. E nós emitimos uma corrente de radiofrequência que tem como objetivo inativar esses nervos. A artrose, obviamente, continua ali, até porque a artrose é um processo irreversível, mas a informação de dor que chega ao cérebro vai ser diminuída. Entendi. Então, por exemplo, que é menos invasivo e onde as pessoas têm esse acesso e vão ter resultados aí importantes, pelo menos aliviar um pouquinho da dor ou tirar realmente aquele incômodo que fica constante, né? Perfeito. Por exemplo, tem muita gente que sofre assim de enxaqueca, dor de cabeça. Tem tratamento também para isso, doutor? Para essas dores que são sequentes, assim, que vivem acontecendo? Tem. Em relação às dores de cabeça e à enxaqueca propriamente dita, eu sempre bato numa tecla que é o diagnóstico correto, porque muitos pacientes que vêm ao consultório... Não, porque tem de tudo, né? Dor de cabeça pode ser coluna, tem a ver com dente, tem a ver com visão, tudo, né? Que foi falado anteriormente. Fígado, tudo, gente. Exatamente. Tudo parece que está relacionado à cabeça, não é? E muitos pacientes chegam ao consultório com o diagnóstico de enxaqueca, quando na verdade o diagnóstico é outro, né? Então é importante fazer um diagnóstico correto. Mas existe sim tratamentos mais recentes para pacientes que têm enxaqueca crônica e enxaqueca que nós chamamos de refratária, que são as mais graves, né? Então nós podemos fazer até estimulação de alguns nervos, né? Existem alguns nervos que passam na coluna cervical, no pescoço, que são os nervos occipitais, que nós podemos colocar alguns eletrodos ao lado desses nervos e a estimulação desses eletrodos vai então aliviar as dores do paciente. E falando também sobre as famosas dores na coluna, né, em várias áreas. Também tem gente que sofre disso e em várias situações também
também dá para usar esse método, né, da frequência e tudo mais? Sim, sim. Então, as dores da coluna lombar, em especial, são as mais comuns no consultório de um profissional que lida com pacientes com dor crônica. Existem várias causas para isso, desde causas mais simples, como uma dor muscular, né? Existem vários músculos, obviamente, na coluna lombar, desde degenerações do disco intervertebral, que é aquele amortecedor que fica entre as vértebras da coluna, até processos de artrose, de degeneração das articulações entre as vértebras da coluna. E nós podemos, sim, precisamente, realizar radiofrequência para diversos tipos de dores lombares. Maravilha. Hoje as pessoas têm tido mais essa consciência, né? Está sendo mais acessível, né, esses tratamentos? Cada vez mais acessível. O que eu chamo bastante atenção também é que o paciente não deve, única e exclusivamente, colocar todas as suas esperanças nesses tratamentos. Existe um tratamento que deve ser realizado que nós chamamos de multidisciplinar, né? Então, o paciente que tem uma dor crônica, ele não deve ser tratado apenas de uma forma. Então, o paciente deve, por exemplo, fazer uma fisioterapia, obviamente tomar alguns medicamentos específicos. Atividade física, que ajuda muito, né? Musculação, de fortalecimento, é fundamental para qualquer tipo de dor crônica. Então, é o conjunto dessas medidas que vai gerar conforto para o paciente. Com certeza. E até a alimentação sempre, né? Até alimentação mais saudável, que é super comum, né? Alimentação boa e atividade física aliada, que vai comprometer e trazer resultados importantes, né? Doutor, muito obrigada, viu? Espero vê-lo em outras oportunidades. Deixa o contato aqui para nós. Nós temos um canal no Instagram, que é o @drandremansano, um canal no Facebook também, que é o Facebook/Medicina da Dor, e um site que é o drandremansano.com.br. Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Feliz 2019. A gente fecha aqui com mais som e mais música.